Dezembro de 1980. A Guerra Fria atingiu seu ponto de congelação. O mundo, dividido ao meio pela cortina de ferro, vive sob o espectro constante da destruição mútua assegurada. A União Soviética trava uma guerra no Afeganistão. O Irão mantém diplomatas americanos como reféns. Cada noticiário, cada relatório dos serviços secretos apenas alimenta as chamas da paranoia. Neste tabuleiro de xadrez global, qualquer peça movida sem ordem, qualquer anomalia no radar, pode ser fatalmente mal interpretada. Pode tornar-se na faísca que lança o frágil equilíbrio para o abismo de um inverno nuclear. É aqui, neste mundo tenso até ao limite, que num recanto aparentemente tranquilo da velha Inglaterra, se desenrolará uma história que, até hoje, desafia a nossa compreensão da realidade. Isto não é um argumento de Hollywood, é um registro oficial. Eventos documentados, confirmados pelo testemunho de dezenas de militares profissionais, desde praças a oficiais de alta patente. As suas palavras foram registradas sob juramento. Os seus relatórios repousam em arquivos desclassificados. Bem-vindos à floresta de Rendlesham. Na costa leste de Inglaterra, no úmido e enevoado condado de Suffolk, aninhadas em densos bosques ancestrais, encontram-se duas bases gêmeas, Woodbridge e Bentwaters. No mapa, constavam como instalações da Royal Air Force britânica, mas isso era uma mera formalidade. Na realidade, eram um dos mais poderosos postos avançados americanos na Europa. Aqui estava sediada a 81ª Ala de Caças Táticos da Força Aérea dos Estados Unidos, equipada com os aviões de ataque A-10 Thunderbolt, concebidos para aniquilar colunas de tanques soviéticos. Mas o verdadeiro tesouro e a derradeira ameaça escondia-se nas profundezas da terra. Em bunkers de betão armado, conhecidos como a área de armazenamento de armas, era guardado um arsenal significativo de ogivas nucleares táticas. A segurança destas instalações não era apenas uma prioridade, era um absoluto. Dia e noite, patrulhas armadas percorriam o perímetro. Os radares perscrutavam incansavelmente cada metro cúbico do céu. Sensores de movimento e câmaras térmicas transformavam a floresta circundante numa armadilha mortal para qualquer intruso. Neste mundo, regido por regulamentos e ordens codificadas, não havia espaço para a ambiguidade. Não havia lugar para o inexplicável. Até uma certa noite de dezembro. 26 de dezembro de 1980. Os cânticos de Natal ainda ecoavam, mas na base imperava a rotina de prontidão de combate. Perto das 3 horas da madrugada, o silêncio é quebrado por um relatório urgente. Os guardas do portão leste da base de Woodbridge reportam luzes estranhas sobre a floresta. Não são luzes de aviação. Movem-se de forma caótica, explodindo em flashes vermelhos, azuis e brancos. Naquela noite, a rígida certeza do mundo militar colidiu com o desconhecido. A fronteira entre o real e o impossível estava prestes a ser irrevogavelmente redesenhada sob os céus frios de Suffolk. Subitamente, a luz mais brilhante altera sua trajetória. Mergulha em direção ao solo, desaparecendo por trás das copas escuras dos pinheiros. A primeira hipótese, a mais óbvia, um desastre aéreo. Pequenos aviões civis sobrevoavam frequentemente a área. Talvez um piloto tenha perdido a orientação na escuridão da noite. Talvez fosse um dos seus. Em qualquer dos casos, a hesitação é inadmissível. Se houvesse sobreviventes, precisariam de ajuda. Se fosse um aparelho de reconhecimento inimigo, teria de ser encontrado. 3 homens são enviados em reconhecimento. O grupo é liderado pelo sargento da segurança Jim Penniston, um profissional experiente de sangue frio. Com ele, seguem 2 técnicos da Força Aérea, o soldado de primeira classe John Burroughs e o soldado Ed Cabanseg. Equipados com o material padrão, rádios, lanternas potentes e as suas armas de serviço, entram num jipe e avançam para a floresta de Rendlesham. A floresta recebe-os com um silêncio opressivo, antinatural. Nenhum som de sirenes de ambulância, nenhum grito, nenhum cheiro a querosene.
apenas o estalar gélido dos ramos sob as rodas. Quanto mais se embrenham pela estreita estrada florestal, mais estranha e hostil se torna a atmosfera. O ar parece denso, carregado de eletricidade, como o presságio de uma violenta tempestade. Os animais, normalmente ativos mesmo numa noite de inverno, pareciam ter se evaporado. O rádio no jipe começa a falhar. A voz do controlador afoga-se no mar de estática e ruído branco. A comunicação com a base torna-se instável. Em breve, a estrada torna-se completamente intransitável, bloqueada por árvores caídas. A partir dali, teriam de seguir a pé. Saem do veículo e o ar frio e úmido queima-lhes os pulmões. À sua frente, por entre a densa fileira de pinheiros, irrompe uma luz nítida e pulsante. Não se assemelha a uma chama aberta. Não tem a tonalidade amarela nem a cintilação do fogo. É um brilho constante, puro, quase mecânico, que inunda a clareira à sua frente com uma luminosidade fantasmagórica. Os soldados, cujos instintos foram apurados ao limite por longos meses de treino, abrandam o passo. Os seus dedos pousam sobre as seguranças das armas. Esperam ver destroços fumegantes espalhados pela clareira. Mas o que se apresenta perante os seus olhos desafia toda a lógica. Numa pequena clareira, perfeitamente circular, encontra-se um objeto. Não está em chamas. Não reflete a luz das suas lanternas. Brilha a partir do seu interior, como se fosse, ele próprio, a fonte de luz. A sua superfície é lisa, mate, de um negro carvão. Nenhuma junta, nenhum rebite, nenhuma escotilha. Como se tivesse sido moldado a partir de uma única peça de vidro vulcânico. A sua forma, uma geometria perfeita, calculada, desconhecida na natureza. Um triângulo, ou mais precisamente, uma pirâmide de arestas arredondadas. O objeto assenta sobre 3 suportes finos, que se afundaram na terra gelada. O seu tamanho parece enganadoramente grande, com cerca de 3 metros na base e pouco mais de 2 de altura. Nas laterais da sua estrutura, painéis de luz azul e amarela pulsam silenciosamente, e no topo há de uma única e hipnótica luz vermelha. Os homens permanecem imóveis, o seu treino inútil, a sua compreensão do mundo estilhaçada. Foram enviados para encontrar os destroços de uma máquina feita pelo homem. Mas o que encontraram desafiava a própria definição do lugar da humanidade no cosmos. Mas o que se impõe é o silêncio. Total, absoluto, ensurdecedor. Nenhum rugido de turbinas, nenhum zumbido de geradores, nenhum crepitar de eletrônica inoperacional. Um vácuo sônico. Um mutismo antinatural que pressiona os tímpanos com mais força do que qualquer ruído. O choque inicial, o torpor, dão lugar ao reflexo profissional. Isto não é uma aeronave. Mas então, o que é? Um drone furtivo secreto? Um novo desenvolvimento soviético capaz de iludir as suas próprias defesas antiaéreas? Benson, como oficial superior, toma a decisão. Tem de o examinar de perto. Ordena a Biruz e a Kabansag que mantenham a posição e lhe deem cobertura. Ele próprio, lentamente, passo a passo, começa a encurtar a distância. O ar em redor do objeto torna-se palpavelmente quente. A eletricidade estática crepita, eriçando os pelos dos seus braços. Sente uma vibração estranha, que não emana do solo, mas que parece percorrer o próprio tecido do espaço. Ele aproxima-se. A superfície do objeto é perfeitamente lisa, sem a mais pequena falha. Ele contorna-o, fazendo esboços febris no seu bloco de notas de serviço, fixando cada detalhe, cada linha. E é então que repara em algo que o desequilibra por completo. Numa das facetas, como se gravados a laser, ele vê símbolos. Não se assemelham a nenhuma língua conhecida. Não é cirílico, nem escrita árabe, nem são hieróglifos. É uma combinação complexa de figuras geométricas, triângulos, círculos, linhas,
que evoca algo entre a antiga escrita egípcia e o esquema de um microcircuito. Ele passa os dedos enluvados sobre eles. A gravura é claramente sentida sob o couro. Nesse momento, superando a última barreira do medo, ele faz algo que dividirá para sempre a sua vida em antes e depois. Ele retira a luva e toca num dos símbolos com a palma da mão. A superfície está quente e vibra, como a pele de uma criatura viva. E nesse mesmo segundo, a sua consciência explode. O mundo desaparece. Uma luz branca, insuportavelmente brilhante, cega-o. E no seu cérebro, contornando os olhos e os ouvidos, flui uma corrente infinita de informação. Ele não vê imagens, não ouve palavras. Ele vê código puro. Zeros e uns. Código binário. Passando perante o seu olho da mente a uma velocidade inimaginável. Ele não compreende o que significa, mas a informação não é apenas lida, é impressa, gravada a fogo na sua memória com precisão fotográfica. A sensação dura apenas alguns segundos, mas para ele parece uma eternidade. Ele recua do objeto, desorientado e atordoado. E nesse instante, as luzes no casco brilham com uma nova e insuportável intensidade. Os soldados cobrem instintivamente os olhos. O objeto, ainda em absoluto silêncio, levanta-se do chão. Os suportes retraem-se para o casco, sem deixar rastro. Eleva-se lentamente sobre a clareira. Paira ao nível da copa das árvores, como se concedesse um último momento para ser observado. O contato fora estabelecido, mas o homem que ficara para trás já não era o mesmo que se aproximara. Carregava agora um conhecimento que não lhe pertencia, um eco de estrelas distantes que o assombraria para sempre. Um testemunho silencioso de que a solidão da humanidade no cosmos era, afinal, uma ilusão. Uma última observação, e de súbito, o arranque. Sem estrondo sônico, sem rasto de fogo, eleva-se no céu noturno a uma velocidade inconcebível. Manobrando entre os troncos das árvores com a precisão de um cirurgião, num instante transforma-se numa estrela brilhante. Um segundo depois, desvanece-se. Na clareira, o silêncio primordial regressa. Os soldados, atônitos, permanecem em total desnorte, tentando processar aquilo que acabaram de testemunhar. Não era um avião, não era um helicóptero, não era nada criado ou conhecido pelo homem. De regresso à base, elaboram imediatamente um relatório. O seu testemunho é recebido com uma mistura de incredulidade, ceticismo e troça declarada. Mas este é apenas o começo. As provas mais convincentes e irrefutáveis aguardam ainda a sua hora, na terra fria e gelada da floresta de Raidelshan. Na manhã seguinte, dia 27 de dezembro, a atmosfera na base transforma-se. Os rumores do incidente noturno espalham-se pelas casernas. O comando, compreendendo que não pode simplesmente ignorar o relatório de 3 sargentos da segurança, envia uma equipa de investigação ao local. O ceticismo começa a evaporar-se quando veem o que ficou para trás. No solo congelado, duro como betão, são claramente visíveis 3 depressões. Estão dispostas na forma de um triângulo isósceles perfeito, precisamente nos locais onde, segundo as testemunhas, se encontravam os trens de aterragem do objeto. Não são meras marcas, são impressões profundas e nítidas, como se algo com o peso de várias toneladas tivesse pousado suavemente naquele local. A profundidade de cada depressão, cerca de 18 centímetros. O diâmetro, 20, como se um tripé gigante tivesse sido cravado no solo. São feitos moldes de gesso. A inspeção das árvores vizinhas revela novas estranhezas. Nos pinheiros virados para o local da aterragem, detetam-se danos recentes. A casca está arrancada e nos troncos são visíveis estranhos arranhões horizontais, como se de um forte impacto mecânico se tratasse. Mas a descoberta mais perturbadora está para vir.
Para avaliar pessoalmente a situação, chega o subcomandante de operações da base, o tenente-coronel Charles Haut. Haut é um militar de carreira até a medula, um homem pragmático, pedante e absolutamente avesso a misticismo ou fantasia. Acredita apenas em factos e em instrumentos. E traz um instrumento consigo, um radiômetro militar padrão, o ANPDR-27, vulgarmente conhecido como contador Geiger. Ele liga o aparelho. Longe da clareira, o fundo de radiação é normal, a agulha mal oscila. Mas à medida que se aproxima do local do incidente, o contador começa a ganhar vida. Os estalidos tornam-se mais frequentes, transformando-se num matraquear nervoso. A agulha move-se inexoravelmente para a direita. Haut aproxima-se de uma das depressões e baixa o sensor até o fundo. O aparelho explode num guincho ensurdecedor e agudo. O nível de radiação naquele ponto atinge 0,1 miliroentgens por hora. A terra gelada de Rendlesham falara. Não apresentava uma resposta, mas sim uma pergunta gravada no próprio tecido do solo. Uma pergunta que ecoaria através das décadas, desafiando as fronteiras do nosso mundo conhecido. A leitura é inequívoca. 7, e em certos pontos, 10 vezes acima do nível de radiação normal. Ele verifica as restantes depressões no solo. O cenário repete-se. De seguida, aproxima o sensor das árvores danificadas. Também elas emitem radiação. A anomalia não era apenas a sua intensidade, era a sua precisão. A radiação estava concentrada em pontos específicos, intrinsecamente ligados ao objeto. Isto já não é uma questão de interpretação, é uma prova física, mensurável, que não pode ser descartada como um produto da imaginação ou o reflexo de faróis distantes. Algo que emitia radiação ionizante esteve ali, poucas horas antes. Haut compreende que está perante um incidente grave, que transcende em muitos limites de uma verificação de rotina. Dá ordens para isolar a área e para que seja feito um relatório completo, seguindo os mais estritos protocolos de comando. O incidente deixa de ser uma ocorrência local, recebe a classificação de totalmente secreto. Mas a história não termina aqui. Pelo contrário, está apenas a começar. Na noite seguinte, a 28 de dezembro, os relatos de luzes anômalas no céu repetem-se. Os homens de serviço observam, uma vez mais, movimentos caóticos sobre a floresta. Desta vez, o tenente-coronel Haut, simultaneamente irritado e intrigado, decide liderar pessoalmente a equipa de busca. Recusa-se a depender de testemunhos de terceiros. Quer ver com os seus próprios olhos. Leva consigo vários homens e, mais importante, um gravador de cassetes portátil. A sua intenção é documentar tudo o que acontecer. Esta gravação áudio, com a duração de 18 minutos, ficaria mais tarde conhecida como a Cassete de Haut, uma das mais convincentes e ao mesmo tempo aterradoras provas de todo o incidente de Rendlesham. A fita começa a rodar. Ouvimos a voz calma e profissional de Haut a ditar a hora e as suas coordenadas. Descreve como a sua equipa avança pela floresta, seguindo o rastro do grupo de Peniston. Chegam à mesma clareira. Mede novamente a radiação, e o gravador registra o crepitar furioso do contador Geiger, confirmando a anomalia para a história. Mas, de repente, um dos soldados grita, apontando na direção de um campo agrícola para lá da floresta. A voz de Haut na fita muda drasticamente. A calma e o profissionalismo dão lugar a uma excitação tensa, mal contida. Ele descreve o que vê. Lá longe, sobre o campo, brilha um objeto vermelho alaranjado, intenso, semelhante a um olho colossal. Pulsa como um coração e, de tempos a tempos, goteja o que parece ser metal fundido, embora nada chegue a tocar no chão. Paira, imóvel. Haut ordena aos seus homens que avancem na sua direção. O objeto, como se estivesse num jogo do gato e do rato, começa a recuar lentamente à medida que eles se aproximam, mantendo sempre a distância.
É então que começa a parte mais estranha e inquietante da gravação. O objeto para subitamente e começa a emitir feixes de luz. A voz de Halt, agora despojada de toda a calma, treme de tensão enquanto descreve a cena em tempo real. Ele ainda ali está, e agora está a enviar algo para baixo, uma espécie de feixe, diretamente para o chão. Naquela noite, na escuridão de uma floresta esquecida, a fita não captou apenas luzes e sons. Captou o momento exato em que a fronteira entre o possível e o impossível se desvaneceu, deixando para trás não respostas, mas um eco de interrogações que perdura até hoje. Um feixe de luz rasga a escuridão, fino como um laser, de um brilho ofuscante. Atinge o solo a meros metros deles, sem som, sem explosão. Apenas uma coluna de pura luz no silêncio da noite. Mas o verdadeiro terror está para vir. Na gravação áudio, ouve-se o pânico na voz do tenente-coronel Halt e dos seus homens enquanto discutem a trajetória do objeto. Ele move-se em direção à base de Woodbridge, e não apenas em direção à base, mas para o seu coração mais sensível, a área de armazenamento de armas de alta segurança, onde, em bunkers subterrâneos, repousa o arsenal nuclear. Nesse momento, vindo do sul, um segundo objeto materializa-se no céu. Divide-se em 5 luzes brancas distintas, que iniciam uma dança impossível. Executam manobras em zigue-zague a uma velocidade supersônica inimaginável, num silêncio absoluto e antinatural. E então, um desses objetos emite novamente um feixe, diretamente sobre a área de armazenamento nuclear. O que foi isto? Uma demonstração de capacidade? Uma tentativa de sondar o conteúdo dos bunkers? Ou algo incomensuravelmente pior? Uma tentativa de ativar ou desativar as ogivas? Na fita, as comunicações de rádio são um caos de pânico. Halt tenta contactar o posto de comando da base para reportar uma ameaça direta a um alvo estratégico. Mas, tal como na primeira noite, as comunicações morrem, afogadas em estática. Os objetos continuam a sobrevoar a base durante cerca de 1 hora, realizando manobras que desafiam qualquer tecnologia aeronáutica conhecida. Depois, disparam na vertical a uma velocidade vertiginosa e desaparecem, como se dissolvidos na tinta do céu noturno. Depois daquela noite, tudo muda. Chegam à base homens à paisana, que não se identificam nem apresentam credenciais. Os Homens de Negro, como mais tarde seriam apelidados pelos envolvidos. Todas as testemunhas, desde os soldados rasos ao tenente-coronel Halt, são submetidas a interrogatórios de várias horas. São forçadas a assinar documentos de confidencialidade sobre segredos de Estado sob ameaça de corte marcial. É-lhes fortemente recomendado que esqueçam tudo o que viram, para o seu próprio bem. A versão oficial, vinda de cima e destinada a quem faz demasiadas perguntas, é de um simplismo absurdo. Os soldados, em estado de estresse após as festividades de Natal, teriam confundido a luz do farol vizinho de Orford Ness com um OVNI. Um farol. Analisemos esta versão. O farol de Orford Ness existe de facto, mas o seu feixe é um pulso de luz horizontal, previsível e de rotação lenta. Não pode pairar no ar, não pode mover-se por entre as árvores, não pode emitir feixes verticais para o chão, não pode deixar 3 marcas com vestígios de radiação no solo e, crucialmente, não pode ser detectado por radar. No entanto, segundo múltiplos testemunhos, foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Os dados dos radares da base de Woodbridge e da estação vizinha de RAF Watcham terão registrado um objeto a mover-se a uma velocidade de vários milhares de milhas por hora. Um objeto que realizava paragens instantâneas e viragens em ângulos de 90 graus. Quando a tecnologia de uma era falha em explicar o que foi visto, e a autoridade dessa mesma era exige silêncio, o que resta? Apenas o testemunho. E a desconfortável verdade de que o céu sobre as nossas cabeças pode conter segredos muito mais profundos do que aqueles que guardamos debaixo da terra. Naturalmente,
Os registros foram imediatamente confiscados, classificados como secretos. A explicação oficial não era uma explicação, era um remendo grosseiro, cozido à pressa para tapar uma fenda na própria realidade. Uma história de encobrimento, engendrada para um evento que o comando não conseguia compreender, muito menos controlar. Os ecos desvaneceram-se. As testemunhas do evento abandonaram as Forças Armadas, espalhando-se pelos 4 cantos do mundo, numa tentativa desesperada de regressar a uma vida normal. Mas a memória daquelas noites na floresta de Rendlesham não lhes dava paz. Jim Penniston, o homem que tocou no objeto, foi diagnosticado com uma perturbação de estresse pós-traumático severa. Era atormentado por pesadelos e uma ansiedade inexplicável. Não conseguia esquecer os símbolos, nem o fluxo de código binário que inundara sua mente. Muitos anos depois, em 2010, submeteu-se finalmente a uma sessão de hipnose regressiva. E sob hipnose, a sua mão, como que por vontade própria, escreveu 16 páginas de zeros e uns. Quando criptógrafos e programadores inseriram este código num computador, o resultado foi avassalador. Não era uma sequência aleatória de dígitos. Era um texto estruturado, com um significado profundo. Continha as coordenadas geográficas exatas de vários locais de poder ancestrais, espalhados pelo globo. As pirâmides de Gizé no Egito, as linhas de Nazca no Peru, o templo de Tailã na China, a ilha de Poros na Grécia e até a mítica ilha de Rai Brasil, que, segundo as lendas irlandesas, emerge da névoa apenas uma vez a cada 7 anos. No final da mensagem, uma frase: exploração da humanidade continua, para o avanço planetário, e indicava sua origem, um ponto na constelação de Órion. Fantasia? O delírio de uma mente traumatizada? Talvez. Mas como explicar a precisão espantosa das coordenadas? Como explicar que um homem, sem conhecimentos profundos de programação, pudesse guardar na sua mente, durante décadas, um bloco de dados tão vasto e complexo? John Burroughs, a segunda testemunha-chave da primeira noite, também sofria de problemas de saúde, incluindo uma insuficiência cardíaca que os médicos não conseguiam justificar. Estava convicto de que era uma consequência da dose de radiação recebida naquela noite. O tenente-coronel Charles Holt, após passar a reforma, também quebrou seu voto de silêncio. Farto das mentiras, entregou à imprensa a gravação áudio daquela noite e uma cópia do seu relatório oficial, redigido logo após os eventos, em janeiro de 1981 e enviado ao Ministério da Defesa do Reino Unido. Nesse documento, conhecido como o Memorando de Holt, ele expõe todos os factos com uma clareza seca, militar. As luzes, a aterragem, as marcas no solo, a radiação, os feixes de luz. Este documento tornou-se a confirmação oficial, abrindo uma brecha no muro de silêncio. Provava que o incidente não fora uma invenção, fora um acontecimento sério, investigado ao mais alto nível e, por fim, considerado inexplicável. A floresta guarda o seu segredo, deixando a humanidade a ponderar sobre as luzes que dançaram entre as árvores e as verdades que se escondem para lá do nosso céu. As explicações fáceis, aquelas que não resistem ao escrutínio, são as primeiras a ser postas de lado. Não foi um farol, não foi uma alucinação em massa, não foi um embuste. Restam 2 hipóteses principais, ambas plausíveis dentro da sua própria lógica. A primeira, tecnologia militar secreta. É possível que os Estados Unidos estivessem a testar secretamente um protótipo, talvez criado com tecnologia stealth, e que tenham usado seus próprios soldados como cobaias, para avaliar a reação humana ao contato com o desconhecido. Esta versão explica a relutância das autoridades em revelar a verdade, mas não explica o nível tecnológico do aparelho, que parecia superar até os desenvolvimentos contemporâneos. E por que arriscar um escândalo internacional e uma possível guerra sobrevoando um arsenal nuclear? A segunda versão, por mais inverossímil que pareça, é a que melhor concilia todos os factos conhecidos.
Naquela noite, na floresta de Rendlesham, aterrou um aparelho de origem não terrestre, um objeto controlado por uma inteligência não humana, com tecnologias que transcendem a nossa compreensão. Não demonstrou qualquer agressividade. Comportava-se como um explorador, estudava a localidade, estudava as pessoas e demonstrou um interesse particular e inquietante pela nossa invenção mais perigosa, o armamento nuclear. Este interesse é um padrão que se repete em muitos outros incidentes semelhantes por todo o mundo, desde a base da Força Aérea de Malmstrom, no Montana, até as instalações nucleares da União Soviética. Como se uma força nos observasse, controlando para que não ultrapassemos a linha que conduz à autodestruição. O incidente de Rendlesham não é apenas uma história sobre luzes estranhas. É a história da colisão do nosso mundo militar, ordenado e hierárquico, com algo absolutamente alheio. É a história de dezenas de profissionais cujos testemunhos foram ignorados e ridicularizados. É a história de provas físicas que foram recolhidas, mas depois perdidas nos arquivos. Mas, acima de tudo, é uma história sobre as perguntas que, até hoje, permanecem sem resposta. Por que escolheram aquele lugar e por que naquela altura? Era o código binário uma mensagem real ou o produto de uma mente traumatizada? E por que razão os governos de duas grandes potências continuam a agarrar-se à versão absurda do farol, quando seus próprios documentos desclassificados apontam para o contrário? Talvez temam o pânico. Talvez eles próprios não saibam as respostas. Ou talvez saibam muito mais do que podemos sequer imaginar. E essa verdade seja tão chocante que a sua divulgação poderia alterar o curso da história humana. Hoje, no local da aterragem na floresta de Rendlesham, ergue-se uma escultura metálica, criada a partir dos esboços de Penniston. Os turistas tiram fotografias, os guias contam lendas. Mas por detrás desta atração, esconde-se uma realidade fria e documentada. Naquela noite, a fronteira entre o nosso mundo e algo incompreensível foi violada. E enquanto o silêncio oficial persiste, a única coisa que nos resta é estudar os factos e continuar a fazer as perguntas. As mesmas perguntas que, em última análise, nos definem. O que terá verdadeiramente acontecido naquela floresta? Sob a sombra dos mísseis nucleares, no auge da Guerra Fria, um enigma tomou forma. E se nos visitaram então, será que não nos observam ainda hoje? A resposta permanece lá fora, perdida a algures entre o silêncio de árvores ancestrais e a luz fria e indiferente de estrelas distantes.